Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a quarta aula do primeiro módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será sobre a fé cristã. Muito bem, milhões de pessoas e instituições no mundo todo se autoproclamam cristãs. Até aí tudo bem. No entanto, este enunciado inevitavelmente suscita algumas indagações, tais como: o que faz com que uma pessoa seja realmente cristã? Existe algum conjunto basilar de doutrinas que sirva de norte orientador para a pessoa que se diz cristã? Ou a pessoa simplesmente decide ser cristã baseada naquilo que entende sobre o que é ser cristão? E as indagações não param por aí. Podemos citar outras questões, como, por exemplo, por que a fé cristã deve ser considerada superior às demais crenças? É uma pergunta. A fé cristã é uma religião? Outra pergunta interessante. Todas as religiões levam a Deus? É muito comum a gente ouvir esse tipo de pergunta. Bem, enfim, estas e muitas outras indagações aparecem quando o tema em pauta é a fé cristã. Quem já teve a oportunidade de estudar as religiões sabe que, de um modo geral, todo grupo religioso reverencia uma ou mais entidades supostamente divinas, como também possui um ou mais códigos considerados sagrados, contendo as regras de conduta para os fiéis e orientações para o culto. O historiador e teólogo Justo Gonzalez, na obra Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, vai dizer que todos os corpos sociais possuem doutrinas, seja de forma implícita, seja de forma explícita, pois sem tais doutrinas eles se tornariam uma massa amorfa, sem identidade nem propósitos. Portanto, podemos dizer que todas as religiões, de alguma forma, estão organizadas em torno de um conjunto de crenças que consideram como a manifestação da verdade e que produz algum tipo de fé, que serve de ligame para manter unidos os seus adeptos. Mas e a fé cristã? Como surgiu? De onde vem? Quem fundou o cristianismo? Jesus Cristo ou o apóstolo Paulo, como alguns críticos da Bíblia afirmam? Bem, embora o cristianismo não seja uma religião, pelo menos não de acordo com a acepção comum do termo, também adora um Deus e tem o seu livro sagrado, que é a Bíblia, que contém duas alianças, a antiga e a nova, e é considerado como o único instrumento balizador da fé e conduta cristãs. Falamos que o cristianismo não é uma religião, porque a religião nada mais é do que a tentativa humana de se religar a Deus, enquanto o cristianismo é um modus vivendi, uma nova vida, concedida por Cristo a todos os que nele creem. Assim, a diferença essencial entre a fé cristã e as religiões é que o cristianismo não é uma tentativa humana de se religar a Deus, mas o plano divino para o resgate do homem perdido. Ou seja, o cristianismo é a oferta graciosa de Deus para a humanidade caída e carente de salvação. É Deus vindo na direção do homem e não o contrário. Esta é a diferença essencial entre a fé cristã e as demais religiões. Obviamente que o homem terá que tomar uma decisão, aceitar ou rejeitar a oferta de Deus. Todavia, a iniciativa de resgate partiu de Deus e não do homem. No evangelho escrito por João, nós lemos: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O cristianismo não foi criado por homens, mas pensado e planejado de antemão por um ser a quem chamamos Deus, que é um ser pessoal, que tem sentimentos e vontade. O apóstolo dos gentios, escrevendo a Tito, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento, que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, 1 e 2. Esta é, sem dúvida, a primeira coisa
que um apologista cristão precisa saber, que a fé cristã se distingue da fé meramente religiosa, porque é uma fé viva, firmada num Deus vivo, que tem se manifestado ao longo da história de várias formas, deixando suas impressões digitais gravadas na sua criação e que podem ser verificadas pelas mentes mais inquiridoras do nosso século. O filósofo inglês Anthony Flew, um dos ex-defensores mais aguerridos do ateísmo, embora não tenha se convertido ao cristianismo, em sua obra Deus Existe, explica por que rendeu-se à ideia da existência de uma inteligência criadora e diz que fora em decorrência de investigações sobre a origem da vida. Inclusive, existe uma frase atribuída a ele que diz: segui a razão até onde ela me levou, e ela levou-me a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Sabe, qualquer pessoa que possui o mínimo de honestidade intelectual acederá que não somente Anthony Flew, mas muitas outras pessoas que se declaravam ateias mudaram de opinião ao serem confrontadas com as evidências incontestes da existência de Deus. E o mais importante é que, ao longo do nosso curso, nós apresentaremos algumas dessas evidências que certamente servirão de munição para serem utilizadas por você na defesa da sua fé. David Hume, filósofo escocês do século XVIII, foi criador da teoria do conhecimento, conhecida como empirismo, segundo a qual todo conhecimento advém unicamente por meio da experiência sensorial. Para Hume, a ideia de Deus nada mais é do que o produto de reflexões da mente humana, tendo suas qualidades potencializadas num grau ilimitado. Em outras palavras, a ideia de Deus seria, por assim dizer, criação do homem. Todavia, diferente do humanismo de Hume, a cosmovisão cristã se baseia na revelação de um Deus pessoal que se deu a conhecer a si próprio e a sua vontade ao homem, que vivia submerso nas trevas da estupidez do pecado e da ignorância espiritual. Este é o ponto de partida da fé cristã, a revelação de Deus. Ao longo da história, esta revelação se deu de várias formas e em diversos níveis. Deus tem se revelado através da natureza criada, dos feitos portentosos, testemunhados por milhares de pessoas dos mais variados lugares e épocas, de manifestações teofânicas a pessoas específicas como Abraão, a Isaac, a Jacó e tantos outros. E por último, se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, que tabernaculou entre os homens, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, tudo conforme encontramos registrado nas Escrituras, com nomes, datas, lugares, pessoas e fatos que somente uma mente eterna poderia prever antes mesmo da criação do mundo. Desde os apóstolos, a fé cristã tem sido anunciada com base na revelação divina, tendo como ápice dessa revelação a pessoa de Cristo, o Emanuel e a sua palavra. Em João 1,14 nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Num primeiro momento, quando só havia os livros do Antigo Testamento, o conteúdo do Novo Testamento era transmitido oralmente pelos apóstolos. Mas, em seguida, o Novo Testamento foi também registrado em livros e juntado ao Antigo Testamento e transmitido à posteridade, tendo atravessado os séculos e chegado até nós. E para responder àqueles que duvidam da integridade e veracidade das Escrituras, mais à frente nós teremos uma aula abordando exclusivamente este assunto. Pois bem, a revelação de Deus é a base da fé cristã. Disso não decorre que a revelação anule a razão humana. Até porque, se a razão humana fosse anulada, como poderia então o homem discernir e interpretar a mensagem divina? Portanto, necessitamos da razão para conhecermos o que somos, de onde viemos, para onde vamos. É com a razão que entendemos pela Escritura que existe um Deus criador e mantenedor de tudo, que criou o homem à sua imagem e semelhança, e que o homem, por livre escolha, decidiu desobedecer-lhe, não é? E que a desobediência o afastou de Deus. E que o Deus amoroso decidiu resgatá-lo da perdição e para isso enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Como cristãos, é isso o que cremos e defendemos. Muito bem, chegamos ao final de nossa aula. O tema da nossa próxima aula
é a relação entre fé e razão. Outro tema muito empolgante. Nos encontraremos lá. Até breve.